E já que o hardware tá meio caro, o foco principal dos upgrades provavelmente vai ser outro. Não tem placa de vídeo nova, processador não tem lá tanta novidade assim, na verdade não tem novidade. Então o foco vai ser fazer outros upgrades. Como, por exemplo, melhorar aí a qualidade da sua imagem com novos monitores. As fabricantes estão apresentando vários modelos de monitores OLED e aqui a gente tem novos monitores OLED. É claro que as Smart TVs OLED têm ficado cada vez mais acessíveis, mas ainda são pouquíssimos modelos com tamanho de monitor. E aqui a gente tem um monitor de 34 polegadas MPG da MSI. Ele é um monitor QD OLED e ele tem vários recursos que são interessantes para quem vai utilizar ele como monitor. Como, por exemplo, ele tem recursos para inteligência... Calma, não vai embora, calma. Inteligência artificial, que é para ajudar no cuidado com o seu painel OLED. Eu sei que muita gente tem preocupação com a durabilidade do painel OLED, se ele vai ser suficiente, se vai tancar, será que não vai dar burn-in? Pois é, a gente tem aqui a certificação, tem o OLED Care 3.0, que é justamente um conjunto de recursos para aumentar aí, né, a vida útil do seu painel OLED. Ele tem aqui certificação HDR 500 True Black, ele tem aqui a certificação ClearMar 18.000. O quê? E ele tem uma configuração ultra-wide Quad HD 3440 por 1440 com 0.03 milissegundos GTG. São 360 Hz nesse monitor. E ele tem aqui um recurso bem importante que é o Crystal Clear Text. Na verdade, cada fabricante chama de uma forma e eles colocaram inclusive essa lupa aqui para mostrar isso, para você ver o quão mais nítido ficam os textos sem o color fringing, que é justamente aqueles borrões que aparecem em volta do texto. Isso você vai encontrar, inclusive, se você utiliza uma Smart TV para fazer esse tipo de serviço, quando você coloca um texto na tela, você consegue ver que ele fica meio borrado, é esse color fringing, ele começa meio que escapar, não tem uma precisão muito grande, e nos monitores tem isso. Eles têm uma curva aqui de até 1300 nits de pico de brilho, só pra vocês terem uma ideia, uma Smart TV, normalmente o pico de brilho é entre 600 e 800, aqui a gente tem até 1300 de pico de brilho. Ele tem aqui o AI Care Sensor, que é justamente para ele ficar monitorando, né, como é que tá a utilização no ambiente, se tem muita luz, pouca luz, se você tá olhando diretamente, e para entender qual tipo de aplicação você tá utilizando e qual a necessidade que tem da aumento de brilho. Mas você consegue, inclusive, segundo a MSI, fazer os ajustes aqui para sustentar o brilho, né, o que é bem importante, porque o pico de brilho é uma coisa, mas quanto que ele sustenta de brilho já é outra coisa. Esse monitor vai estar disponível no Brasil e é um monitor com G-Sync, o OLED Care 3.0, que é o conjunto de recursos, e garantia de 3 anos. É bem importante. Tem fabricante de Smart TV que não dá isso. E eu sei que querer todo mundo quer OLED, mas nem sempre o orçamento chega lá. E eu fiquei surpreso de ver alguns modelos aqui que ainda estão trabalhando em IPS, na verdade no Fast IPS, que é uma configuração de painel que a gente não vê tanto assim, mas que deram um acabamento mais legal. Aliás, esse monitor aqui eu fiquei surpreso. Na primeira olhada eu achei que era OLED, mas não é OLED. Ele é IPS. E ele tem aqui uma configuração 27 polegadas com resolução 5K 2K MSI. 5K, 2K. E é curioso porque isso não é nenhuma questão da MSI, é questão dos fabricantes. Eles não colocam o que significa o 5K pra eles. Tá só dizendo que é 5K, 2K. Esse aqui é aquele modo que a gente já viu em algumas outras fabricantes, tipo a LG, onde você pode alternar o modo de resolução. Então, dependendo do que você tá usando, você quer uma resolução mais elevada, ou dependendo do que você tá usando, você quer uma resolução mais baixa, com uma taxa de atualização mais elevada. Então, a gente tem 5K 165 Hz e o 2K, seja lá o que é esse 2K, a 330 Hz. Então, é um monitor que serve aí pra quem precisa trabalhar e jogar, é curioso, né? Essa daqui é uma linha já mais premium, é o 271K RAW16. É o nome de monitor mesmo, né? Realmente. Ele tem cobertura 98% DCI P3, ele tem certificação VESA 1400 e tecnologia Quantum Dot com mini LED em 2304 zonas. Aí vocês perguntam, pô, mas não era IPS? Sim, ele é o... Não é nem o Fast IPS, é o Rapid
IPS. Monitor é uma coisa complexa. E ele tem uma construção mini LED. Então ele tem uma espessura um pouquinho, na verdade, maior do que o OLED, mas ele possibilita configurações mais acessíveis. Eu vou dizer pra vocês que eu estou muito empolgado com os monitores mini LED, porque eu acho que vai ser um equilíbrio perfeito. O LED eu ainda acho que é, obviamente, o superior, mas o mini LED tá chegando num ponto muito mais acessível. E se o orçamento não chegar nem no mini LED, dá pra você pegar um monitor IPS que também tem o tal do Dual Mode. Ele faz 5K 75 Hz ou 2K 300 Hz. Eu realmente tenho um problema com o bendito do 2K, me dá um pouco de gatilho. Mas eu imagino que seja o tal do Quad HD, 2560 por 1440, e o 5K seja, sei lá, meu. Eu realmente não sei. É isso aí que tá no site deles. Mas é um monitor interessante, ele tem certificação VESA HDR400, também conhecido como HDR. Não é o HDR ideal, até porque ele não é um mini LED, um OLED, ele não vai ter tantas zonas para você conseguir fazer a utilização, mas ajuda pelo menos no pico de brilho. Ele tem certificação DCI-P3 95%, ele tem o NVIDIA G-Sync e inclusive tem também suporte a KVM, que é para você conseguir mudar vários dispositivos e fazer a conexão. É bem interessante, é um monitor que vai ser mais custo-benefício e vai estar mais acessível enquanto você não consegue chegar no seu mini LED ou no OLED, esse OLEDzinho. Mas ele tem IA também, ó. Tudo tem IA. E se o assunto são coisas pesadas, a MSI pega pesado também nas fontes, né? Uma das coisas mais populares que tem, na verdade, da MSI no Brasil nos últimos anos tem sido as fontes de alimentação, que eles estão lançando novas fontes, e inclusive com certificações mais elevadas, Platinum, Titanium e de versões até mais acessíveis. A gente tem a MSI Mag aqui, a Mag é o topo de linha, e já que eles estão lançando placas de vídeo de até 2000 watts, acho que faz sentido eles começarem a ter fontes de alimentação cada vez mais poderosas, né? Essa daqui a gente tem dois conectores 12V2X6. Então daria para você ligar aí a sua modesta Lightning Z RTX 5090. Essa daqui basicamente é a fonte que eles estavam utilizando lá com uma certificação Cybernetics Titanium e 80 Plus Titanium. E sim, tá cada vez mais difícil encontrar placa-mãe. A gente teve o lançamento aqui de uma nova linha de placas-mãe Pro Max, para você ligar no seu iPhone 17 Pro... Não é isso. Essa daqui é uma linha mais acessível, você vê que ela não tem RGB, até porque ela está desligada, mas se ela tivesse ligada ela também não teria RGB, porque o foco desses modelos aqui é justamente um modelo mais clean. Ele lembra bastante, na verdade, modelos mais caros, mas supostamente essa é para ser uma linha mais acessível, ainda vem com os mesmos recursos que a gente vê em linhas mais topo de linha, como por exemplo já vem aqui com o espelho traseiro embutido, a gente já tem aqui o Release, o Easy Release para placa de vídeo. Isso aqui para mim é a coisa mais útil que você pode ter em uma placa-mãe. E nós temos aqui, pelo menos no primeiro slot, um Easy Latch, eu não vou conseguir fazer isso sem derrubar no chão, Enfim, você consegue colocar o primeiro slot M.2 aqui sem precisar de chave. Nos outros precisa, que também não é o modelo mais caro, né? Mas ainda tem uma boa construção com fases suficientes, uma dissipação, cara, a dissipação nisso aqui é monstruosa. E essa daqui é uma X870E a Wi-Fi, ou seja, ainda vem com Wi-Fi. Quanto que ela vai custar no Brasil? Volta aí depois. E eu encontrei uma coisa que eu gostaria de, na verdade, encontrar mais no Brasil, que são placas ITX. Olha só essa plaquinha da MSI ITX, que coisa mais linda. É uma Edge Evo e... falar pra vocês, é difícil encontrar, ainda mais uma AM5 para você montar PCs mais compactos. Na parte de trás aqui, ela tem uma conectividade muito bacana. A gente tem várias portas USB tipo A e principalmente USB tipo C, 3 portas USB tipo C. Nós temos Wi-Fi. Aqui na frente a gente tem essa plaquinha pro painel frontal. E temos suporte a 2 slots M.2. Um aqui em cima, que eu já fui capaz de derrubar, e outra na parte traseira da placa-mãe. Isso é uma curiosidade de placas ITX, né? Normalmente a conexão fica na parte traseira. Eu sei, não é exatamente o mais acessível montar um PCzinho compacto, mas fala aí se não é uma belezinha essa plaquinha. Traz pra nós aí, Messi. Queria... Na moral, traz aí. Traz aí, mano. Traz aí. Acho que não! E caso não seja da sua época, na verdade começou ali na época das N260 GTX, ou das 260 GTX, ou das GTX 270. Eu não sei porque que eles colocam diferente, mas começou lá em 2009. Mano, isso aqui já pesa muito, vocês não... Meu... Eu não sei como eles conseguiram fazer isso aqui sobreviver esse tempo todo nessas condições, mas já pesa absurdo. Depois a gente teve aqui em 2009 a 275 GTX Lightning, que também pesa muito. Lembra bastante o design aqui, eu não vou conseguir mostrar pra vocês, mas né, lembra bastante o design. Olha o tamanho das plaquinhas, que belezinha, né? Depois nós tivemos em 2010 a Lightning, nossa senhora,
Eu tô pegando a mão justamente porque eu quero sentir a diferença entre elas. E sim, na época já era um absurdo. Depois a gente evoluiu para as mais atuais. Essa aqui talvez vocês conheçam. Em 2011 saiu a GTX 580 Lightning Extreme Edition. Essa daqui não é tão pesada quanto as anteriores. Ainda é uma construção monstruosa, mas não é tão pesada quanto elas. Depois nós tivemos, em 2012, a GTX 680 Lightning. Essa aqui eu lembro. Eu cheguei a ter contato com essa placa. Mas esse design aqui eu acho que é o mais lembrado, com elas amarelas já. E depois nós tivemos, essa daqui eu já tenho uma GTX 780 Lightning. Você tem uma versão dela que a gente tá para descobrir se ela tá viva ou não. Ah, em 2015 a GTX 980 Lightning. Ai, que saudade, né? Pois é, já denuncia um pouco da idade aqui, né? Essa é outra placa que aqui já começou a ficar um pouco maior as placas, mas eu consigo levantar com uma mão, pra vocês terem uma ideia. A densidade das outras placas é maior, mas essa daqui é a complexidade da construção, né? Depois nós tivemos a GTX 1080 Ti, ou a 1080 Ti Lightning. Essa já tá bem mais pesada e o tamanho dela também já vai começando a ficar monstruosa. 3 conectores de energia. E por fim, a última representante, antes de termos as RTX 5090, foi a 2080 Ti Lightning Z de 2019. Nossa, essa daqui é muito legal, né? E a referênciazinha, ó. Isso eu não pegou Lightning, é o relâmpago ali, ó. Essa placa também era muito legal, já tinha um displayzinho aqui que veio depois para a linha Mag e os 3 conectores de energia. Então, se não ficou claro pra você, os caras já estão fazendo isso há um bom tempo e várias delas bateram muitos recordes. Achou que eu tava brincando? E aproveitando a onda de lançamento dos Ryzen 7 9850X 3D ou do sucesso dos Ryzen X 3D da linha AM5, a AMC trouxe também aqui alguns modelos de Air Cooler e os Air Coolers com opções que você gosta de ver nos Water Coolers, com display. Pois é, as duas versões que nós temos aqui são o Core Frozer AB15 ou Core Frozer AP15 e o AP17. Esse aqui tem um display de 6 polegadas LCD e você consegue integrar também com os softwares para fazer monitoramento. E cara, a qualidade desse display, eu fiquei surpreso. Bom, para você que não é muito do water cooler, tá aí uma opção. Ah, eu queria dar uma implementada, mas não quero water cooler, já tem display aí. E esse display você consegue colocar animações e tal e consegue sincronizar com software para fazer o monitoramento, como por exemplo aqui no Core Frozer AP15. Nesse exemplo, a gente já tá com o display monitorando nada, né? Porque ele não tá ligado no PC, óbvio, ele tá num expositor. Mas a gente tem um formato Dual Tower com 2 fãs de 120 e 6 heat pipes com uma base de cobre. No AP17 são 8 heat pipes com base de cobre e também Dual Tower com 2 fãs de 120mm. E o interessante é que, apesar de eles serem air coolers monstruosos, eles dizem que é memory friendly heat pipe layout. Ou seja, a distância do heat pipe pra cá, eles dizem que é amigável para as memórias, que seria suficiente para você instalar com memória RAM. Essa parte eu gostaria muito de ver, porque eles parecem um pouco baixos aqui na base, mas pode ser só por conta do display, né? Porque o display tá basicamente na parte mais alta do heat pipe, então acredito que tenha uma boa tolerância para os kits de memória. Então essa é uma coisa que a gente gostaria de ver pessoalmente, né? Testar para ver qual que vai ser a tolerância dos kits de memória. E eu gostei bastante dessas fãs RGB aqui, ó, a dissipação da iluminação é bem legal e eles têm um acabamento meio fosco aqui, né? Não é aquela fã transparente, não. Realmente uma qualidade bem bacana. E não aparece os LEDs, né? Nossa, isso ajuda bastante o visual. Até na câmera, a câmera sempre tem dificuldade. Nesse aqui ficou bem legal. E você, é mais do Air Cooler ou do Water Cooler? Diz aí.